Falando em análise internacional, falando em repercussão internacional, o nosso analista sênior da CNN, direto de Londres, Américo Martins, ele tem outras repercussões exatamente dos jornais internacionais. Certo, Américo? Boa tarde para você. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Obviamente, a morte do Pelé virou manchete em vários jornais do mundo, na maioria deles, tanto jornais esportivos como jornais normais, jornais de generalidades. Eu vou destacar aqui alguns deles. Alguns aqui na Europa, por exemplo, onde o Pelé nunca jogou, como jogador de algum time europeu, mas ele foi sempre muito respeitado. E ele trouxe o que eles chamam aqui na Inglaterra da Yellow Jersey, a camisa amarela, trouxe todo o respeito e ele foi a pessoa que mais encorpou e encantou com aquela camisa amarela que os torcedores e a imprensa, não só aqui do Reino Unido, como de toda a Europa e de todo o mundo. Vou destacar aqui alguns jornais, algumas publicações que destacaram aí a morte do Pelé. O Marca da Espanha, que é um jornal esportivo, colocou uma foto do Pelé jovem com uma coroa na cabeça e a manchete: o Rei Pelé, sua grande obra de arte que nunca se viu, o resgate do impossível. Quiseram fazer alguma poesia ali com a morte desse grande craque. A Bola de Portugal, também um jornal esportivo, mostra uma foto de Pelé muito mais recente, quando ele já estava aposentado, e uma manchete simples: Pelé morreu. Mas dentro daquela página digital do jornal A Bola, tinham várias outras reportagens, obituários e até vídeos mostrando pontos importantes da carreira de Pelé. E o A Bola também tem uma TV em Portugal. Eles pararam a programação que estava rolando normalmente e fizeram toda uma programação especial com a legenda: Adeus, tricampeão mundial. Lembrando que o Pelé foi o único jogador do mundo que conseguiu ser campeão 3 vezes jogando em campo, embora na Copa de 62, obviamente, ele tenha saído machucado e não tenha jogado os últimos jogos. A BBC aqui de Londres fez 2 manchetes, tanto na sua página esportiva como na sua página normal, de notícias gerais. E as 4 principais manchetes da BBC eram relacionadas ao Pelé. A primeira dizia simplesmente: morre o lendário Pelé aos 82 anos. As outras tinham tributos e um título: o melhor jogador da história do futebol. Boa parte da imprensa britânica aqui, obviamente, como no resto do mundo, se dedica a esse debate de qual teria sido o maior jogador do mundo. Mas o Pelé normalmente é considerado, ganhando de Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo e qualquer outro grande jogador que já passou pelo esporte. Até nos Estados Unidos, um país em que o futebol é mais forte no futebol feminino e vem crescendo agora, e o Pelé ajudou muito o esporte lá nos Estados Unidos quando ele jogou pelos Cosmos. O New York Times dos Estados Unidos disse simplesmente: Pelé, o rosto global do futebol, morre aos 82 anos. E uma curiosidade: a ESPN americana, um canal de esportes, parou, eu estava assistindo aqui na minha televisão, ele parou a transmissão de um programa sobre futebol americano, que é um dos esportes mais populares do país, para dedicar todo um bloco para falar sobre a morte do Pelé. E um comentarista lembrou uma coisa interessante, se você fizer um paralelo com o futebol de hoje. Ele disse o seguinte: Pelé foi o maior do mundo sem nunca ter jogado num time europeu. Uma coisa que nas últimas décadas é impensável, Todos os grandes jogadores mundiais passaram pelos grandes times europeus porque eles detêm a maior parte do dinheiro, a maior parte dos craques, a maior parte das glórias nesse momento. Mas na época do Pelé, jogando no Santos, ele transformou o Santos num dos grandes clubes do mundo até hoje e, obviamente, pela seleção brasileira. Os nossos hermanos argentinos também, obviamente, deram manchetes muito respeitosas, por sinal, ao Pelé. O Clarín, um dos principais jornais do país, deu o seguinte título, Márcio: Pelé, símbolo supremo do futebol, do espetáculo, morreu. Muito interessante isso, e eles fazem um paralelo, inclusive, obviamente, reconhecem a rivalidade que o Brasil tem com a Argentina, Olé, um jornal esportivo argentino: dor mundial, Pelé faleceu. Um tratamento que, se não foi tão apaixonado como foi o tratamento dado ao Maradona quando ele faleceu, é muito respeitoso e reconhece, obviamente, todas as virtudes do Pelé. Eu acho muito interessante esse título do Clarín: símbolo supremo do futebol, do espetáculo. Isso num ano em que a Argentina acabou de se sagrar campeã, Agora, o meu favorito, Márcio, nessa lista toda, foi a Gazzetta dello Sport, da Itália.
ela deu o seguinte título, com muita poesia também, muito reconhecimento à arte do futebol do Pelé. A seguinte título da Gazeta dello Sport: Pelé, o rei do futebol bailado. 3 mundiais, mais de 1000 gols, a arte do impossível. Eu acho que eles conseguiram resumir muito bem algumas das grandes qualidades insuperáveis até aqui do nosso grande Pelé. Márcio.